Gênesis capítulo 29. Jacó está chegando ao final de sua longa viagem. Havia saído da casa de seus pais meses atrás, indo em direção a Harã, para a casa do seu tio, dos seus parentes maternos. O interessante, nós vimos no estudo de ontem, que Deus se encontra com ele logo no início da viagem, quando ele está solitário, está triste e está preocupado. E lá naquele encontro com Deus, ele entendeu que há uma ligação entre o céu e a terra. E daquele encontro, naquele lugar que ele chamou de Betel, ele continua sua viagem agora com confiança. Deus havia garantido a sua companhia, a sua presença e a sua bênção. E é com este estado de espírito que ele chega finalmente ao destino. E o impressionante é que de todos os seus parentes, a primeira pessoa que ele encontrou foi uma prima chamada Raquel. E a Bíblia diz que ele amou aquela moça desde o primeiro momento. Um amor profundo e forte. Quando ele chegou naquele lugar, ele encontrou rebanhos de pastores, rebanhos de ovelhas conduzidas por pastores, e questionou o que eles estavam fazendo parado ali. E eles disseram que estava aguardando reunir todos os demais rebanhos para que pudesse então dar água para todos ao mesmo tempo. E foi nesse contexto que ele encontrou Raquel. Era uma pastora de ovelhas, era uma mulher de trabalho, uma mulher de energia laboriosa. E a Bíblia diz que Jacó abre o poço, dá água para todos os seus rebanhos, e então ele beija. E neste momento ele estava mostrando ali que seu coração estava profundamente atraído por aquela linda e jovem mulher, que era uma prima. E ele tinha ido para lá, para poder casar com uma de suas parentes. Tanto é que a mãe, quando falou para que ele fosse, falou para que você não case aqui com as moradoras dessa terra, pois seu irmão casou e nos trouxe muita amargura. Então ele chega e Deus já entrega de presente para ele aquela mulher amada desde o primeiro momento. Ali estava realmente confirmado que Deus estava abençoando, Deus estava conduzindo a situação. E o texto diz que ela corre para casa e conta para os seus pais que aquele parente chegado estava ali. E Labão vai ao encontro dele, leva para casa, o hospeda, e a Bíblia diz que ele passa um mês na companhia de Labão. Labão viu o valor de Jacó. Não foi um mês de ociosidade, mas de trabalho. E ali estava demonstrando que ele realmente era um homem de trabalho, de energia, de empenho. E Labão percebeu o valor de Jacó. Jacó tinha defeitos de caráter. Deus o havia escolhido para que ele fosse um dos três grandes patriarcas do seu povo. Vinha da linhagem de Abraão e de Isaque, e Jacó teria uma experiência tão profunda com Deus, de transformação de caráter e de personalidade, que Deus lhe mudaria o nome para Israel. Mas mesmo nesse primeiro momento, quando Deus estava apenas começando a trabalhar no coração, no caráter e na personalidade de Jacó, ele já tinha traços muito positivos, e um deles era ser um homem de trabalho, de energia, uma pessoa que não se negava às atividades físicas. Labão viu o potencial de Jacó e quis contratá-lo como um empregado. E Jacó então faz uma proposta inusitada. Ele amava a sua prima, filha de Labão. Ele queria muito se casar com ela, mas a situação dele era adversa, ele não tinha nada, recurso nenhum, tudo tinha ficado para trás. Era filho de um homem rico, mas agora estava exilado de casa, não tinha nada para oferecer. Então ele faz uma proposta de trabalhar 7 anos para que possa ter o direito de casar com Raquel. Era o dote que ele estaria pagando, na forma de trabalho, 7 anos de trabalho. Olha, realmente era um dote alto. Ele mostrou o quanto ele valorizava aquela moça, o quanto ele a amava e o quanto ele estava disposto a se sacrificar por ela. Isto me faz lembrar alguém que ama a sua noiva, que pagou um preço absurdamente alto para tê-la para si, para levá-la para casa. Naturalmente, estou me referindo ao Senhor Jesus, o noivo, e da igreja, a sua noiva. E o preço que ele pagou por nós foi muito maior do que o preço que Jacó pagou por Raquel. Jesus entregou-se a si mesmo, a sua própria vida. Mas voltando para a história de Jacó, Jacó empenhou-se em 7 anos de trabalho. E a Bíblia diz que para ele foi como se fosse pouco tempo. 7 anos não é pouco tempo. 7 anos é muito tempo de trabalho duro, de sol a sol. Mas ele fez por amor, e como ele estava fazendo por amor, é como se aquilo tivesse sido algo breve. Assim, o nosso Salvador pagou o preço tão grande de um sacrifício tão extraordinário,
mas para ele valeu a pena, por conta da noiva, o seu povo, a sua igreja, que ele poderá levar para casa finalmente também. Só que no fim dos 7 anos de trabalho, ele percebeu que algo muito grave havia acontecido. A festa foi feita, o sogro havia organizado um banquete, as pessoas comeram e beberam, era uma festividade noturna, e no momento de entregar a noiva, que até a comemoração dá-se a entender que a noiva não estava presente ali, a festa, a noiva não tinha aparecido, ele entregaria apenas no momento das núpcias. Na noite escura, ele entrega a sua filha mais velha no lugar da mais jovem. Jacó havia trabalhado por Raquel, mas recebe Lia. E não percebendo o que havia acontecido, pois as núpcias, sem dúvida, foi no período noturno escuro, ele toma-a como esposa. E só então, depois que havia consumado o ato da intimidade sexual com ela, é que ele percebeu que não era a moça correta. Ele questiona para o seu tio e o tio manipula a situação para que ele possa trabalhar mais 7 anos e assim receber Raquel como esposa. Não precisaria esperar 7 anos, mas trabalharia 7 anos. Depois de uma semana apenas do primeiro casamento, ele casaria com a segunda. E aqui agora o inimigo estava quebrando a beleza da ilustração. Isto reflete o que ele fez com toda a vasta criação de Deus. Deus havia criado um mundo perfeito, e agora tudo está em desordem em razão do pecado que o inimigo trouxe para esse mundo. No livro de Gênesis, no capítulo 2, diz que o próprio Deus, ao entregar Adão para Eva, corrigindo ao inverso, entregar Eva para Adão e unir os dois em matrimônio, o próprio Deus fez a seguinte afirmação: por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Muito tempo depois desse dia, quando Deus havia entregado Eva para Adão, e Deus havia definido que o homem tomaria a sua esposa e seriam os dois uma só carne, está mostrando claramente aqui que Deus criou o casamento de forma heterossexual e monogâmico. Deus não deu duas esposas para Adão. E nem tampouco Deus afirmou deixará o homem pai e mãe e se unirá às suas mulheres, mas no singular, a sua mulher, e tornarão os dois uma só carne. O Senhor Jesus, lá no livro de Marcos, no capítulo 10, no versículo 6 e 7, diz assim: porém, desde o princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso deixará o homem o seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher. Interessante que Jesus está se referindo a Adão e Eva como personagens reais, porque são reais. A criação é um relato literal da obra de Deus. Jesus esteve pessoalmente ali com o Pai, então ele está afirmando algo que é uma verdade absoluta, totalmente conhecida por ele. Mas o ponto importante aqui é que ele está confirmando a união monogâmica. Deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, no singular. O apóstolo Paulo, quando escreveu a carta aos irmãos Efésios, no capítulo 5, no versículo 31, ele torna a citar o mesmo verso da criação. Eis porque deixará o homem seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher e se tornarão os dois uma só carne. Tanto nas palavras do Pai, nas palavras de Jesus, o Filho, e na palavra de um apóstolo inspirado, um mensageiro do Senhor, o homem deixa o pai e a mãe para se unir à sua esposa e não às suas mulheres. A vida de Jacó, a vida familiar, seria marcada por grandes dificuldades. Depois dessas duas mulheres, cada uma de suas esposas ainda deu uma serva para ser esposa também e para gerar filhos para elas. Ao todo foram 4 esposas. E a vida foi marcada por desunião, por desarmonia, por contendas, por ciúmes, por intrigas, por tantas dificuldades que aquele relacionamento que deveria ter sido o relacionamento perfeito de um homem e de uma mulher amada se tornou então uma teia de intrigas, de confusão, de ódio entre os irmãos, de ciúme entre as mulheres, tantas dificuldades, porque saíram do plano de Deus. Um determinado momento, Deus seria explícito em dizer que o homem não poderia ter mais do que uma esposa. Mas quando não era totalmente explícito, mas era revelado na criação, todos aqueles patriarcas que tiveram mais do que uma esposa sofreram as consequências disto. Por uma razão simples, não tinha a bênção de Deus. Não tinham a verdade toda a luz de forma clara e abundante
mas eram indesculpáveis mesmo assim. E quando as pessoas fazem diferente do plano de Deus, sempre haverá infelicidade e haverá tristeza. Mas aqueles que seguem os planos de Deus vivem em harmonia, em paz e, com certeza, vivendo sob a bênção de Deus, pois estão fazendo da forma como Deus havia determinado, como Deus havia prescrito. Jacó vai passar vários anos naquela terra antes de voltar para casa. E a vida seria marcada ali por um difícil relacionamento com seu sogro. Mas o importante é saber que a bênção prometida estava acompanhando ele. E apesar dos problemas, apesar dos percalços, Deus estava conduzindo a situação. E todos aqueles que fazem um voto como Jacó fez em Betel, de Deus ser o seu Deus, romper completamente com a idolatria, estes são abençoados pelo Senhor, apesar das adversidades da vida, o cuidado de Deus e a bênção de Deus os acompanha. Que Deus nos ajude a também tomarmos votos com o Senhor. Votos que sejam marcados por nosso profundo comprometimento com Ele. E com a certeza, descansando que Deus é fiel. A sua parte, nós podemos ficar tranquilos que Ele jamais esquece, Ele jamais deixa de cumprir.